Olá, mais um dia de aula, mais uma aula sobre captação de recursos, olhando por um outro viés. E a intenção hoje, nesta aula, é falar sobre empresas e, principalmente, tirar algumas ideias equivocadas sobre o entendimento que se tem sobre empresas. São várias ideias. Eu não sei se eu conseguiria falar isso em uma aula só, eu vou tentar justamente resumir em alguns itens específicos. O primeiro deles é considerar que empresas simplesmente participam ou não participam de algum benefício, de algum apoio ou patrocínio, porque existe incentivo fiscal. Não é verdade, isso não é o padrão. Existe uma peculiaridade no Brasil, assim como tantas outras peculiaridades no Brasil. A gente sempre é interessante como o Brasil tem realmente características que são muito únicas. A gente até fala como que é o exemplo jabuticaba, né? Jabuticaba só tem no Brasil e tem muitas coisas tipo jabuticaba que acontecem no Brasil. A ideia, por exemplo, essa imagem, essa visão de que as empresas contribuem a partir de incentivos e ponto, não é verdade. Não é o que acontece na realidade. Tem números para isso, enfim, depois eu posso passar alguns links que mostram esses números, mas a principal questão que é entender aqui é o seguinte. Primeiro, se isso fosse verdade, somente as empresas que tivessem lucro real significativo contribuiriam, patrocinariam ações, enfim, sociais, do que seja. E o que se sabe é que não é isso. Primeiro que existe um número reduzido de empresas que têm lucros significativos. Isso é a primeira questão importante de entender. Ou seja, vamos agora, nessa primeira parte da aula, vamos fazer a suposição de que sim, o que se utiliza principalmente é incentivo fiscal. Então, dentro desse raciocínio, que não está errado no fato de que existem empresas que trabalham com incentivo, mas vamos imaginar que só seja isso. Se fosse só isso, é importante você entender que, proporcionalmente, o número de empresas que podem ter algum recurso significativo a partir de incentivos é muito pequeno. Ou seja, a primeira grande distinção a fazer é quando você tem justamente o imposto pago, que é o imposto real. Né? Ou seja, existem dois tipos de impostos. Um deles é o imposto real. E o imposto real é o que serve para se trabalhar a questão do incentivo fiscal. O último número que eu tinha sobre isso não chegava a 10% das empresas que têm o lucro real. Todo o resto é lucro presumido, ou seja, é um cálculo específico contábil, onde existe uma presunção de qual é o valor efetivo de impostos a se pagar. Quem trabalha com impostos, que faz o pagamento de imposto a nível real, geralmente são empresas grandes, que têm um benefício contábil aí, ou seja, o benefício de inteligência contábil mesmo, mas como eu disse, é menos de 10% dessas empresas. Então, imagina que você está numa empresa, numa cidade pequena, por exemplo, talvez você não tenha nenhuma empresa que trabalhe com incentivo, que pague o imposto de renda, o imposto de renda do lucro real. Mas não basta isso. Vamos supor ainda que a gente está falando entre as do lucro real, quantas efetivamente contribuem? Evidentemente, aquelas que têm lucro. Né? Então, tem gente que está pautado em pagar o imposto pelo lucro real, mas não necessariamente tem lucro. Tem muitas empresas que, em determinadas crises, na época que a gente está, por exemplo, muitas empresas estão efetivamente em crise e provavelmente vão ter um prejuízo, né? Que depois se recupera, enfim, isso são questões contábeis e empresariais. Mas o fato é, vamos então já reduzir ainda mais entre as que decidiram pagar o imposto pelo lucro real, as que têm lucro das que não têm lucro. Então, aquelas 10%, vamos supor que seja 10 arredondando, vamos supor que seja metade, meio a meio, metade tem, outra metade, então já são 5% das empresas. Mas aí tem um outro elemento importante, que é essas que de fato têm lucro, tem aquelas que têm um lucro que é pequeno, e que depois eu estou falando sobre um percentual desse lucro, né? Às vezes 1%, 6% quando é com cultura, por exemplo, mas às vezes é 1% do imposto a pagar. Imagina que também, proporcionalmente dessas grandes empresas, muito poucas têm incentivo fiscal, podem se utilizar do incentivo fiscal, porque o volume é irrisório em relação ao imposto. Bom, então, eu não estou com isso dizendo que não devemos ir atrás de empresas para buscar incentivo fiscal. Longe de mim dizer isso. O que eu estou dizendo é que esse não é o foco, esse não é o olhar que você tem que ter para ir atrás de empresas. Então, guarda essa ideia de incentivos fiscais para quando você tiver contato com determinadas empresas. Eu vou até o final da aula explicar como é que você faz isso. Ao invés de focar em empresas que têm incentivo, deixa isso de lado. Então, saber que existem incentivos é uma boa, né? É o que eu chamo de cerejinha do bolo para quando já tem um relacionamento com a empresa. Agora vamos partir para uma outra dinâmica, um outro erro comum, que aí, isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. As pessoas comuns pensam o quê? As grandes empresas. Vou atrás das grandes empresas porque ela tem muito dinheiro e essas que têm muito dinheiro provavelmente vão apoiar a gente. Ok, bingo.
você teve a mesma ideia que 1 milhão de outras pessoas que também pensaram a mesma coisa. Vou na grande empresa, porque ela tem muito dinheiro, ela vai doar para mim. Então, o que acaba acontecendo na realidade? Existe uma alta concentração de pessoas que vão, organizações que vão nas grandes empresas, como se fosse um enxame, né? Como se fosse aquelas luzes, né? E tem aquelas moscas, mosquitos, enfim, pernilongos que vão atrás daquelas luzes, né? Ficam hipnotizadas por aquilo. Então você tem um conjunto enorme de empresas, de pessoas, de organizações que vão nessas grandes empresas, os grandes bancos, as grandes multinacionais, enfim, e você tem um universo gigante de empresas pequenas ou médias que ninguém chega para elas, ninguém chegou, ninguém cogitou falar com elas. Aí você já vem com a ideia, ótimo, então vou aproveitar nessas pequenas e médias empresas e vou oferecer meu projeto incentivado, né? Você já quis tirar da cartola a ideia de novo do incentivado e jogar para ela. Primeira questão importante para te dizer e te desanimar mais uma vez em relação a incentivos. Todas as possíveis empresas que têm algum tipo de incentivo já foram, de alguma forma, acessadas, já se chegou nelas. Ou, se não a todas, a 98% delas. E com isso, de novo, eu não quero te desanimar, mas eu quero com isso dizer que não, ao contrário, não foque nesse modelo, não imagine que essa é a única solução. Volta a colocar a ideia de incentivos fiscais na prateleira, deixam quietinho lá e vamos pensar numa estratégia mais inteligente para isso. Então, se eu não estou falando de incentivos, se eu não estou falando das grandes empresas, que empresas eu estou falando então? Das pequenas? Não necessariamente. O que eu quero falar é que são empresas que estão no seu entorno, e, além de seu entorno, que tenham algum tipo de referência com a tua temática, com a tua missão. E muitas vezes essas referências, eu diria que 100% das vezes, essa referência não é visível, não é factível, não é demonstrada. Você vai no site da empresa, ela fala assim: nós apoiamos projetos que tenham a ver com a terceira idade. E aí você fala assim: então não vou lá porque o meu projeto é meio ambiente, ou seja, isso às vezes não quer dizer nada, só está dito lá porque fica bonito dizer isso no site. Às vezes, aquilo foi dito porque o cara de marketing da época tinha uma operação, tinha alguma coisa que tinha a ver com terceira idade, por isso que ele colocou. Mas se você vai falar diretamente com o diretor, com o presidente, com alguém de poder de caneta na empresa, você vai perceber que a questão muito mais de incentivar, de convencer essa pessoa a isso. Então, esse olhar de eu convencer alguém para algo é muito mais factível, não acredite necessariamente não está no site. A não ser que são grandes empresas que são blindadas justamente para que não existam milhares de pedidos, milhares de opções, e eles definem um processo, e aí começam a surgir justamente esses mecanismos de editais. Mas isso quem faz geralmente são as grandes empresas, muito grandes, já cansadas de receber milhares de opções, então criam editais para se poupar disso. E aí sim elas dizem, olha, nosso foco este ano é trabalhar com o meio ambiente, ou esse foco é a educação, só aceitamos projetos para analisar, e tem até um formulário. Então, é tão grande que eles querem justamente afunilar, filtrar isso. Mas, tirando esses casos específicos, a grande maioria dos casos está justamente envolvida com uma relação humana. Como eu estou falando aqui com você, você me olhando, eu te olhando, eu não estou te olhando, mas enfim, como se eu estivesse. Uma relação entre pessoas. Circunstancialmente, essa pessoa está trabalhando numa empresa, mas ela poderia não estar trabalhando. E é como eu disse, eu posso convencer essa pessoa na empresa a que ela se interesse, ela tome a decisão pela empresa de apoiar, então é pelo dinheiro da empresa, mas quem toma a decisão é ela ou alguém dentro da organização. Já dizendo uma coisa muito importante, sempre tente conversar com pessoas que têm poder de caneta e decisão, porque se não tem decisão, você vai encontrar pessoas maravilhosas, incríveis, simpáticas, que adoram a sua causa, mas não têm nenhum poder. Isso é muito comum. Eu imagino que já aconteceu com você de você sair super animado ou animada de uma empresa, de uma reunião, e a pessoa estava encantada, adorou, disse que vai ajudar, que quer ajudar sim, é só conversar com o chefe, está tudo resolvido. Pronto, pintou o alarme quando diz uma frase como essa. Ou seja, efetivamente a gente tem que conversar com chefes, com gente que tem poder de caneta, a gente tem poder de decisão, tem capacidade de assinar cheque. E isso, eu não estou querendo ser grosseiro em dizer isso, mas é realmente para poupar tempos de todo mundo. A pessoa lá que não tem poder de caneta pode gastar o tempo dela em fazer alguma coisa e não vai conseguir fazer nada, a não ser ter uma tarde agradável conversando com você. E da mesma forma você. Eu imagino que você vai ter muito mais interesse em falar com gente que tem poder de caneta, e essas pessoas agradáveis você convida para um jantar beneficente, para comprar rifas, são situações diferentes aí. Então, a gente começa agora a se aproximar numa estratégia muito mais inteligente de como chegar nas empresas, ou seja,
Organizações, empresas próximas a você, fisicamente, geograficamente próximas, é um pedaço que eu falei, você vai, de fato, conversar com pessoas que têm poder de caneta. Mas tem outra questão que, como eu disse, a gente não consegue, às vezes, observar. Sei lá, liga com... A tua organização trabalha com questões vinculadas ao autismo, por exemplo, e quem que é um potencial financiador, apoiador da sua causa? Algum executivo ou empresário que tem um filho autista, que tem um sobrinho, que tem um neto, ou seja, isso é algo muito claro, muito humano, que com muitas chances isso acaba acontecendo. Mas você pergunta, como é que eu vou chegar nessa pessoa? Excelente pergunta. Porque isso não está escrito no site da empresa, isso não está publicado em lugar nenhum. Isso você vai chegando por aproximação, por uma pessoa que indica outra, que fala de outra, por um apoiador que fala assim: olha, tem outra pessoa que eu conheço, meu primo é executivo de não sei aonde, ou seja, você deve ter ativamente essa busca, essas perguntas para chegar nas pessoas-chave. Então, ao invés de eu ir na IBM, porque eu quero o dinheiro dela, eu vou fazer o caminho inverso, eu vou buscando entre as pessoas próximas quem potencialmente pode nos apoiar. E aí sim eu vou chegar, talvez, no Banco Santander e não na IBM. E tudo bem, ou seja, eu não tenho a menor intenção de chegar na IBM, eu tenho a intenção de chegar em pessoas que de fato podem apoiar. Então, entre essa dinâmica, esse raciocínio que eu falei, que parece meio simplório demais, mas ele é muito estratégico. O que eu preciso fazer, então, concretamente, depois que eu entendi que a dinâmica tem a ver com gente, eu preciso encontrar 40 gentes, 40 pessoas que, de fato, têm poder de caneta, estão em empresas e podem nos apoiar, ou não necessariamente. Ou seja, não estou dizendo 40 pessoas que nos apoiem, mas eu tenho que ter uma lista de 40 pessoas que potencialmente podem apoiar e que eu vou conversar com elas com frequência. Por que 40? Um número mágico, é um número que faz sentido por várias razões. É a quantidade suficiente que você pode visitar 3, 4 vezes por ano, é um número que faz sentido para que provavelmente 1, 2 ou 3 ou 4 dessas pessoas, dessas empresas te apoiem. É o número que, se você começa a conversar com amigos, vizinhos, familiares, vão te indicar 40 pessoas na somatória, aproximadamente 40 pessoas que têm condições de te apoiar e patrocinar. Quando eu falo 40, estou dizendo entre 35, 50, enfim, mas o número aproximadamente. Só 10 é pouco, 1.000 é impossível você falar, 100 é muito difícil você conseguir conversar. Então, esse número, depois de 20 anos que eu estou trabalhando com isso, eu posso dizer com tranquilidade: encontre os seus 40, né? As suas 40 pessoas. E aí, o que acontece, então, num processo como esse? Essas 40 pessoas que você vai se dedicar a visitar a cada 3 meses, cada uma delas, né? Ou seja, você vai visitar 4 vezes por ano cada uma dessas pessoas que estão em empresas, você vai fazer o teu trabalho, que em outra aula eu vou explicar melhor como é que a gente pode destrinchar uma reunião como essas, mas principalmente você entender que, tendo esses 40, você está feito no quesito empresas. Porque é a partir dessas aí, concretamente, que você vai ter 2, 3, 4, 5 que vão te apoiar e vão te apoiar regularmente. Ah, mas o que eu faço com as outras que não me apoiam? Cancelo? Procuro outras 40? Não, não precisa. Isso é a grande vantagem da estratégia dos 40. Esses 40 vão com você o resto da vida. Talvez tenha um que você tire porque ele mudou de empresa, ou porque você achou ele muito chato, ou porque ele não te recebe mais. Aí você vai substituindo por outro, tira um, entra dois, enfim. Mas eu não preciso ter sempre 40 novas empresas. Por quê? Porque tem pessoas, tem empresas que vão acabar te apoiando, não na primeira visita que você fez, nem na 10ª. Talvez no relacionamento ele vai te apoiar de outras formas. Vai fazer com que funcionários da empresa te apoiem, vai fazer com que a empresa ou ele mesmo te apoie, pessoa física, e mobilize outras pessoas, enfim. O importante é você colocar na sua tarefa de diversificação de fontes essas visitas estratégicas de 4 vezes por ano com 40 empresas, 40 executivos, 40 empresários. Isso é uma disciplina, ou seja, não é, ok, vou ligar de vez em quando, esse ano eu não falei com eles. É uma disciplina, porque você tem que criar presença, ele tem que lembrar de você, que você vai, que você fala. Aí você vai perguntar, mas o que você fala para ele? Vai conversar, vai falar um oi, vai falar de alguma. Vai prestar contas de dados específicos, vai levar uma goiabada. Eu tenho um amigo meu de Minas que leva goiabada para empresário só para chegar lá, falar, meu, uma família acabou de fazer, enfim, cada um tem o seu estilo. Mas o importante é a frequência, você continuamente estar lá. E você, importante esse dado, das 4 visitas que você faz por ano, você pede em uma delas, e nas outras 6 você não pede nada. Isso é muito importante você entender. Você não pede, você simplesmente vai e visita. E essa frequência, essa empatia, esse jogo de chamar para ele ser teu parceiro, mesmo que ele te diga não durante anos, que efetivamente vai gerar, na média,
bons resultados. Algumas outras empresas vão te dizer sim, outras vão continuar te dizendo não, outras vão dizer sim uma vez, vão dizer não na outra, e tudo bem. Mas é muito mais saudável do que ficar pesquisando as maiores empresas da minha cidade, ou aquelas que têm incentivo fiscal, ou as que outras pessoas visitaram. Enfim, isso é muito mais inteligente, mais estratégico. E voltando ao assunto e finalizando aí a questão do incentivo fiscal, se para essas empresas, depois que você já convenceu, a pessoa está animada, gosta da causa, ainda por cima existe a possibilidade de incentivo fiscal, é a cerejinha do bolo. Aí você diz, olha, também temos a opção de utilizar incentivo fiscal. E fala, mas a gente está com imposto de renda negativo esse ano. Ah, que pena, mas ainda assim eles vão apoiar. E se eu fizer o contrário, não teria chance. Eu falar, não tem incentivo, então pô, perco ele. Então, por isso que é primeiro o processo de aproximação e de confirmação, para depois você utilizar essa questão do incentivo como um adicional. E você vai ver, com o tempo, ano a ano, que realmente é um adicional. A ideia de você trabalhar somente com incentivo fiscal, por exemplo, é ruim para você, para a sua organização, você está sempre na escassez. E nesse modelo você está sempre na abundância. Ok? Eu vou falar mais de empresa em outras aulas, mas hoje eu queria nesta aula de hoje, eu queria focar especificamente nessa questão das 40. Né? Essa é a grande mensagem de hoje desta aula. Ok? Até a próxima, então.